Pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu só fechar aqui, que apareceu pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, queria agradecer primeiramente, né, a presença de vocês todos, principalmente a doutora Andréia, né? A gente sabe que é segunda-feira à noite, né, começo de semana, a gente sabe que, né, advogado não tem vida, tem prazo, então é de extrema importância a presença de vocês aqui. Eu falo em nome da diretoria da subseção de Valinhos, né? Já peço de antemão para a doutora Andréia desculpas, né, em nome da subseção por não estarmos todos completos aqui em diretoria. Hoje a gente teve um conflito de agenda aí, né? Doutor Fabrício Simone, nosso presidente da subseção, doutora Natália Zanella, nossa vice-presidente. Eles estão num evento de diplomação agora lá na seccional. Então, nesse momento, por isso que eles não puderam estar presentes, mas falo em nome, né, da diretoria, agradecendo a presença. É um tema extremamente importante, principalmente nesse momento, né, que o município de Valinhos está passando, que é a revisão do nosso plano diretor, né, que vai gerir aí o município pelo período dos próximos 10 anos. Então, acho que para nós, na verdade, essa palestra é um presente, vamos dizer assim, né? É um tema extremamente atual, um tema extremamente relevante. E eu fico muito feliz, inclusive, de ver, né, a nossa sala aqui cheia de advogados, porque eu acho que é preciso, né, que a gente tenha voz. Então, eu vejo a doutora Sandra, inclusive, agradecê-la, super engajada nessa questão do nosso plano diretor, reuniões das prefeituras sábado de manhã. Então, também fica aí o nosso agradecimento para a doutora Sandra. Estou aqui à disposição, né? Tem algumas questões que eu vou pontuar mais no final da palestra. Então, doutora Andréia, muito obrigada pela presença, né? Gostaria de colocar a nossa subseção, nossa casa aqui à disposição. Esperamos uma visita, inclusive, muito em breve, agora com essa volta aí, né, do presencial muitas vezes. Então, nós temos muitos eventos, né, que queremos fazer esse ano. Então, a doutora está mais que convidada para tomar um café com a gente, conhecer aqui, né, a nossa obsessão, nosso município super acolhedor. Vou passar a palavra para a doutora Obrigada. Sandra, né, e para a doutora Andréia. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Andréia. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Larissa, Franciane, Hélio, Mel, todos os demais, Ana Maria, Val, Pedro, Maria Júlia, Sávio, João, a Bruna, o Fernando, Danilo, todo mundo está aqui aguardando ansiosamente pela palestra da doutora Andréia, que vai nos esclarecer muitas coisas aqui. Então, eu gostaria de apresentar a nossa ilustre palestrante, a doutora Andréia Cristina de Oliveira Struckel. Assim que fala, doutora Andréia? Struckel. Struckel. Ah, então desculpe. Struckel. Ela tem uma vasta experiência nessa área, né? Ela é servidora da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Atualmente está à frente da diretoria de licenciamento ambiental. Também é mestre em urbanismo e graduada em direito, ambos pela PUC Campinas, especializada em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e em direito processual pela Universidade da Amazônia. É vice-presidente da ANAMA desde 2020, autora do livro Licenciamento Ambiental Municipal em 2016 e coorganizadora do livro Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, 2019, ambos publicados pela editora Oficina de Textos. Leciona temas de direito administrativo e gestão e política ambiental na Escola de Governo do Servidor da Prefeitura Municipal de Campinas desde 2013. É conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, CONSEMA, pela NAMA desde 2020. Como vocês podem ver, é um currículo invejável. Então, agora eu quero passar a palavra para a doutora Andréia, para a gente não perder tempo e poder apreciar e aproveitar ao máximo o conhecimento dela. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda à nossa palestra. Muito obrigada, doutora Sandra Rangel, minha anfitriã nessa noite.
presidente da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo da OAB Valinhos, que honra, né? Os dois assuntos estarem conectados, que bacana o urbanismo estar conectado com o meio ambiente. Queria cumprimentar também, embora ela não esteja presente, também foi uma interlocutora super importante, a doutora Natália Zanella, que é vice-presidente aí da OAB Valinhos, e também duas queridíssimas amigas que estão aqui me prestigiando, a Sandra Toledo, né, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação, aí, deixa eu mandar um beijo para a Sandra, e outro para a Mel, para Maria Amélia, urbanista de mão cheia, que eu não sei por que ela não está dando aqui a palestra do meu lado, se está convidadíssima para trocar aí figurinha. A professora Mel é maravilhosa, eu aprendo muito com ela, um beijão também. Então, amigos aí de muitas datas, espero aqui nessa noite a gente fazer mais contatos, né? Se conectar aí para uma questão tão importante que é o meio ambiente, que é o urbanismo, e como é que a gente conecta, traz sinergia, que tem que ter, na verdade, né? Para essas duas agendas, que é a agenda ambiental e a agenda urbana no território local, no território dos municípios. Então, eu fico aí muito feliz mesmo dessa noite de segunda-feira, estar aqui num diálogo. Espero aí que seja um diálogo para a gente poder falar um pouquinho de Campinas, falar um pouquinho de Valinhos, falar um pouquinho da região metropolitana do estado, enfim. Eu vou compartilhar a minha tela. Que eu preparei uma apresentaçãozinha aí para vocês. Não sei se eu consegui compartilhar e vocês estão vendo. Sim? Então, maravilha. Bom, gente, a gente dialogou aí entre muitas mãos e, aliás, queria já fazer um cumprimento de mulher, um cumprimento de Agenda 2030, principalmente do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 5, que fala de equidade de gênero. Quanta representação feminina na OAB de Valinhos. Então, eu fico aí lisonjeada e admirada com essas mulheres que se empenham, né, e tiram tempo do seu horário de advocacia, do seu horário familiar, para estar aqui cuidando dos interesses nossos, né, os interesses dos advogados. Então, Agenda 2030, ODS, assim, ícone na OAB de Valinhos, então eu fico muito contente. Bom, gente, a gente está falando aqui de cidade, de município, de localidade, né? E por que é tão importante a gente falar dessa questão? O fato é que, no Brasil, nós temos uma pressão muito grande por urbanização. As pessoas estão migrando das áreas rurais e indo para os centros urbanos. Eu não sei se após o período pandêmico aí houve uma certa desaceleração disso, mas tendencialmente, na curva, pelo menos antes da pandemia, é que a população brasileira está se urbanizando em cerca de 84%. Isso é muita coisa. Se vocês pegarem Campinas, por exemplo, que é a cidade aí vizinha de Valinhos, nós temos uma urbanização na taxa de 98%. Então, as pessoas querem morar no meio urbano, na cidade, utilizar de toda a infraestrutura, né, e ter aí uma vida urbana. Essa é a preferência, isso é uma preferência da população mundial, da América Latina. Estou aqui fazendo recorte do Brasil, e comentei Campinas, por uma questão de recorte aqui, para a gente dividir esse fenômeno da urbanização, que é mundial, certamente é mundial. Só que isso traz uma série de consequências, né? Padrão de consumo, geração de resíduos nos centros urbanos, crescimento desordenado das cidades, porque as cidades têm que crescer com essa urbanização, é uma demanda da sociedade. Pode até crescer, mas precisa ter uma ordem, precisa ter parâmetros, precisa ter condições de sustentabilidade. Ocupação de áreas ambientalmente frágeis, aí principalmente por população de baixa renda, não que a alta não faça, né? Existem muitas ocupações irregulares também, privatização dos espaços públicos, eliminação das áreas rurais e uma certa destruição não só do patrimônio natural, e muitas vezes do patrimônio cultural. Esses são os desafios de qualquer cidade brasileira, né? Qualquer cidade brasileira passa por esses desafios que eu te coloquei para vocês, e tem uma lista enorme, tem muito mais, tem questão das intempéries, das mudanças climáticas, o aumento do clima,
né, eventual enchente, inundação, em algumas cidades que tem desmoronamento de morro, como infelizmente aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Angra dos Reis, enfim. E é claro que a gente, né, nós que somos da agenda ambiental, a gente tem aí um desenrolar de questões que passa pelo que a gente chama de uma evolução conceitual de desenvolvimento sustentável ou de ecodesenvolvimento e tudo mais. Aqui, trazendo economia Sinassi Sachs para falar das várias vertentes do desenvolvimento sustentável. Nós temos o relatório Brandtland, lá da década de 1980, que fala que o desenvolvimento tem que satisfazer as necessidades de quem está aqui, da geração presente, mas sem desconsiderar suprir as necessidades das gerações futuras, enfim. E temos uma série de tratados internacionais que permeiam a sustentabilidade. Eu não vou citar aqui todos eles, é imenso e tudo mais, mas eu acho que é bom a gente falar da questão de vamos nos desenvolver? Vamos. Mas com que condições? Essas condições passam pelo tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social, o econômico, né? E aí, o que é cidade sustentável? O que as pessoas têm falado? Que se pensa em cidade sustentável? Pensa em comunidades resilientes. Quais são aquelas comunidades que conseguem trabalhar com aumento e diminuição de temperatura, com enchentes, enfim, com falta de alimentos, com intempéries, cada vez mais se tornar como se fosse um bambu, né? Vem uma intempérie e a cidade está preparada para algum tipo de problema que possa ocasionar. Cidades inteligentes, cidades conectadas, de emissão de baixo carbono, aí passa muito pelas fontes móveis, pela escolha da mobilidade que a cidade vai ter, e a escolha da mobilidade influencia no combustível, né? Uso eficiente, uso consciente dos recursos naturais, comunidades saudáveis, felizes, inclusivas, isso passa pelo bem-estar das pessoas, aí pela questão social. Falei da economia sustentável, a gente privilegiar aquilo que tem tecnologia, que tem economia voltada para uma agricultura orgânica, por exemplo, para o mercado local, enfim. Cidades biodiversas, aí tendo uma biodiversidade da fauna e da flora, que a gente consiga aí contribuir para a proteção desses recursos ambientais super importantes. A abelha, por exemplo, sem abelha não tem polinização, se não tem polinização não tem alimento. E se as abelhas acabarem, nós acabamos junto, né? Se a gente encontrar outra fórmula de polinização, é só uma... E a cidade cooperativa. A cidade que coopera entre si do ponto de vista regional, que se conecta com outras cidades, né? Eu acho que esse também é um ponto importante para a gente estar trabalhando aí. Quando a gente fez o recorte do tema meio ambiente na região metropolitana de Campinas. Bom, e onde estamos, né? Qual que eu estou falando de região metropolitana de Campinas? Quais os 20 municípios que fazem parte dessa região metropolitana? Por que a gente fala de cooperação, de solidariedade, de fraternidade e trabalhar junto? Porque o meio ambiente é transfronteiriço. O animal não sabe onde é que começa Campinas, termina Valinhos, o rio também não, a bacia aérea também não, o ar circula. Quer dizer, sem falar em cooperação, a gente não tem uma medida materialmente interligada, né? Só para vocês terem uma ideia, a região metropolitana tem cerca de 3 milhões de habitantes, 3.100 e poucos habitantes. É muita gente, né? E só para fazer uma comparação, eu falei da ODS 5, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, nós temos mais homens do que mulheres. Mulheres é 49 alguma coisa e homens 50 alguma coisa, né? E também nós temos uma taxa de crescimento de 1,35. Isso é preocupante, porque onde a gente vai colocar toda essa gente que está nascendo, que está crescendo, né? E tá adensando a nossa região metropolitana de Campinas. Sou da área do direito, assim como vocês, né? Como a maioria pelo menos, eu sou obrigada a citar artigos da Constituição em alguma legislação. Eu sei que na área ambiental eu não consigo citar todas, tanto que eu coloquei aqui legislação temática na área ambiental, porque é muita lei. Para cada assunto da área de meio ambiente tem uma lei.
Então, o que eu vou dividir a minha fala com vocês hoje, falando do meio ambiente na questão urbana, metropolitana e vinculado ao plano diretor? Do lado de cada slide tem o capítulo de meio ambiente, lá no artigo 225. Qual é a principal lei do meio ambiente, se é que eu posso dizer que ela é principal? É a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, a 6938, ela que dá os principais instrumentos de gestão ambiental. O licenciamento é um deles, por exemplo, o zoneamento ecológico-econômico, o zoneamento ambiental, enfim, avaliação de impacto ambiental, entre outros. Legislação temática tem um monte, sistema de unidade de conservação, clima, saneamento, código florestal, nossa, é para dar e vender legislação na área de meio ambiente, é uma legislação bastante esparsa. E do lado de cada slide, vocês vão ver a política urbana. Começa pelo 182, também passa pelo 183, e nós temos aí 2 instrumentos que falam da questão urbana. A questão urbana local, que é o Estatuto da Cidade, lá uma lei de 2001, e a questão urbana regional, que é o Estatuto da Metrópole. E esses 2 instrumentos, essas 2 legislações nacionais, elas falam do seu planejamento local e o planejamento regional, e que tem que estar também par e passo, né? O local tem que influenciar o regional e vice-versa. Então, acho que é interessante a gente ter essa visão. E também, gente, quando a gente fala a união do 225 e 182, eu podia até citar o 170 da Constituição Federal, que fala da política econômica, e a política econômica tem que aí observar a questão ambiental. Mas eu acabei fazendo esse recorte do meio ambiente e da questão urbana, e a gente vai conectar tudo isso aqui no nosso bate-papo. Por quê? Porque cidades, pessoas, meio ambiente são conceitos intimamente ligados. Ninguém discute isso. Assim como urbano e rural, espaços públicos e privados, viários, áreas urbanizadas, áreas verdes, áreas de lazer, sistema de transporte, salubridade, poluição, fauna, flora, enfim, uma série aí de questões. E aí, fazendo uma ponte entre o artigo 225 e 182 da Constituição Federal, a gente fala de função social da propriedade, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, não só função socioambiental da cidade. A cidade tem que servir a todos. A cidade não serve a um segmento X ou um segmento Y. Ela tem que dialogar e trabalhar com o que todo mundo quer. Isso significa que um plano diretor também tem essa missão, uma legislação ambiental também tem essa missão. Então, a propriedade, de alguma forma, seja ela pública ou privada, ela sofre, sim, certas restrições pelo poder público para preservar aquilo que é comum, aquilo que é importante para todos, como uma área de preservação permanente, como um tombamento de um bem cultural, entre outras questões. E aí nós temos o município, então, com essa tarefa hercúlea de revisar ou elaborar seu plano diretor, pensando nessa propriedade urbana e rural e como é que ela vai enfocar a verdadeira vocação da urbe, o que se quer para o território, né? Então, acho que esse é a ponte das 2 políticas ambiental. E o ambiental sempre vem antes do urbano. Você não consegue fazer um planejamento urbano sem antes conhecer o solo, sem antes conhecer a flora que está lá. Impossível, sem saber onde passa o rio. Sempre, né? Não existe isso. Então, até do ponto de vista lógico, a questão ambiental ela sempre precede a questão urbana. E o plano diretor, então, ele vai, aí calcado no Estatuto da Cidade, ele vai ter, assim, um conjunto de princípios, regras, macro-orientadoras de uma forma genérica e indutoras do que se quer que aconteça naquela cidade, do ordenamento da ocupação físico-territorial, ambiental do município, visando que a cidade seja acessível e justa ao conjunto dos seus habitantes. Então, essa que é a grande questão aí de eu citar a legislação. E eu sou de Campinas, né? Então, eu vou compartilhar um pouco como que Campinas trabalhou o seu planejamento ambiental. Campinas tem plano diretor desde a década de 90, né? Mas um planejamento ambiental, de fato, começou a acontecer
a partir de 2012, 2013. Então, eu queria compartilhar, que até que é relativamente recente, né? É a última década, queria compartilhar com vocês como que a gente trabalhou o nosso planejamento ambiental e como ele se conectou no planejamento urbano por meio do plano diretor. A gente começou lá em 2013 em elaborar o plano de saneamento básico. Então, o plano de saneamento básico trouxe aí a questão do resíduo, abastecimento de água, esgoto e drenagem, enfim, aí colocando todas as questões de universalização dessa prestação de serviço que é importantíssima para a saúde e para a salubridade. Nós tivemos, em 2017, o Plano de Educação Ambiental, em 2016, o Plano de Recursos Hídricos do Verde. Recursos hídricos, como é que a gente vai cuidar da nossa água, quais são as bacias, quais são as áreas de restrições. Por exemplo, em Campinas, a gente tem captação no Rio Atibaia, 95%, e 5% do Rio Capivari, em locais completamente diferentes da cidade. Então, como é que a gente protege isso, né? E a nossa captação é a fio d'água, a gente não tem reservatório, não tem represa, nada disso. Então, imagina a situação que a gente está, né? Completamente aí dependente do Rio Atibaia e uma série de sistemas como Cantareira. E a política do verde, porque as nossas cidades aqui no estado de São Paulo foram extremamente depredadas. Quais são os nossos principais biomas? Mata Atlântica e Cerrado. Cerrado, desculpa o jeito que eu vou falar, mas todo mundo acha que é mato, né? Porque fica aquela arvrinha lá, pequenininha, ninguém vê o que está embaixo, né? Ninguém vê que o Cerrado é a nossa caixa d'água. E a Mata Atlântica, por ser uma floresta mais robusta, as pessoas compreendem um pouco mais, mas esses dois biomas são super importantes, e o Plano do Verde trabalhou com esses principais biomas, onde é que tem déficit de áreas verdes, onde é que a gente tem que trabalhar para recuperar uma série de espaços verdes, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Em 2017, então, o Plano de Educação Ambiental foi aprovado, né, sem conscientização, sem participação da comunidade, o caminho é muito árduo, a gente precisa ter a sociedade aí trabalhando com a gente. E em 2018 veio o plano diretor, né? Teve aí a revisão do último plano diretor, através de uma lei complementar. Em 2019, nós conseguimos elaborar o plano de manejo da unidade de conservação maior que temos aqui em Campinas, que é a APA de Campinas. Então, em 2019, nós conseguimos aprovar esse plano de manejo. 2020, aprovamos a nossa política de mudanças climáticas e, junto com ela, finalmente, a coluna vertebral da política e da política do planejamento ambiental e da gestão também, que é a política de meio ambiente de Campinas. Então, esse foi o caminhar, né, de alguma maneira, para a gente poder trabalhar com esses diplomas ambientais e urbano, já ir de uma forma mais, digamos assim, organizada, né? E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns mapas do Plano do Verde. Eu falei de artigo, agora vocês vão ver mapinha, porque acho que é importante a gente ilustrar um pouco o que a gente planejou aqui em termos ambientais. Então, quando a gente fala, a gente criou um sistema de áreas verdes e unidade de conservação, que a gente chama SAVIO-C. E esse SAVIO-C, no plano diretor, ele foi considerado um eixo estratégico, ou seja, importantíssimo para o planejamento urbano. E o que a gente dividiu? Em áreas verdes sociais, essas amarelinhas, significa que tem uma função, não deixa de ser uma função ecológica verde, mas que as pessoas frequentam muito, que são parques como a Lagoa do Taquaral, como o Parque Monsenhor Salim, que tem uma função social preponderante. Em roxinho, as unidades de conservação, nós temos aqui 9 unidades de conservação no município de Campinas, inclusive essas do lado direito, cinzinha, é a APA de Campinas, correspondente a quase 1/3 do território também. Em marrom, as áreas de preservação permanente, que são aquelas matas ciliares em que o rio passa por elas, marronzinha, que a gente precisa recuperar, e as verdinhas que estão recuperadas, inclusive com vegetação natural. E também a linha de conectividade, que são o nosso planejamento para a gente poder conectar uma dessas áreas a outras para criar sinergia, enfim, né? Essas são as nossas unidades de conservação. Veja aqui, a maior delas é a APA de Campinas. Eu falei que o nosso plano de manejo foi elaborado em 2018. A doutora Sandra, antes de começar a palestra, perguntou: André, como cria uma unidade de conservação?
por qualquer ato legal, portaria, decreto, qualquer ato se cria unidade de conservação. E qual é o principal instrumento de uma unidade de conservação, que vai dizer o que pode, o que não pode, qual é o zoneamento, quais são as diretrizes? É como se fosse até um mini plano diretor da unidade de conservação. É o plano de manejo. E a Lei 9885, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela estabelece que precisa, sim, ter um plano de manejo, tem prazo para ser elaborado, porque senão essas unidades de conservação, essas unidades ficam desguarnecidas. Existem outras unidades, como parques naturais municipais, áreas de relevância ecológica, inclusive unidades federal e também estadual aqui no nosso território. E aqui, nas áreas verdes, vocês vão ver um pouco, né? A gente tem que ter terminologia, tem que ter um recorte técnico para dizer o que é uma área verde. Então, a gente mapeou aqui as áreas verdes do município, para a gente poder, em termos de diagnóstico, né? Como é que elas se conectam, inclusive, com a malha viária, qual é a porcentagem que tem, quanto que a gente tem de vegetação nativa. Gente, olha, 11,9 de vegetação nativa é muito pouco, a gente tem muito trabalho pela frente, tem muito reflorestamento, a gente tem um trabalho realmente hercúleo pela frente para poder recuperar essa vegetação nativa. E aqui eu coloquei até a lei do Código Florestal, que fala das áreas de preservação permanente. Olha a quantidade de APP que o município tem, isso significa que tudo isso é um recurso hídrico. Cada mata ciliar dessa, cada área de preservação permanente, é um ribeirão, um córrego, um rio, um riacho, tudo isso é protegido também pelo Código Florestal. E olha o desafio de Campinas, olha a quantidade de APP que está sem vegetação em vermelhinho. E olha que tem vegetação, verdinho nem aparece. Então, então isso está dentro do nosso planejamento. Como é que a gente recupera esse tempo perdido de degradação ambiental do município? E aqui as áreas verdes ecológicas, né? E pensando um pouco nos biomas, várzea, que são as áreas que inundam, florestas, matas ciliares, né? O que a gente trabalha com recomposição aqui para a gente poder entender um pouco. E as linhas de conectividade é a nossa tentativa, a despeito das rodovias aí em vermelho e as linhas de conectividade em roxo, como é que a gente conecta essas principais áreas para ter fluxo de biodiversidade, dentre elas a fauna, como é que a gente faz essas ligações, né? E essas ligações, dentro da área rural, a gente trabalha com corredor ecológico, porque aí é para a fauna tranquilamente passar, a gente tem área de mata fechada, né? Então, são corredores ecológicos. A gente já até aprovou vários aqui em Campinas, né? E depois eu vou falar um pouco da conexão com o planejamento metropolitano. Então, na área rural, o pulo do gato nosso foi ter corredor ecológico para conectar todas essas áreas verdes. E na área urbana foi parque linear, que é um conceito mais que vocês conhecem melhor, né? Deixa eu até passar o mapinha anterior. Parque linear seria o quê? Seria aquela área de preservação permanente que a gente faz plantio, mas conecta um equipamento urbano, porque como essas áreas estão antropizadas, estão em bairros, as pessoas veem mato, as pessoas não cuidam, bota fogo, joga lixo, enfim, não se apropriam daquela área. Então, a gente agrega um equipamento social, uma pista de caminhada, uma ciclovia, um banquinho, um quiosque, porque a gente faz o plantio, mas conecta aquela área ecológica com as pessoas, né? Então, por isso que tem essa divisão de área com função social e área eminente social e área eminentemente ecológica. Então, corredores ecológicos, mata fechada, dentro da área rural, e na área urbana, aí, um parque linear de uma determinada urbanização. E tudo isso, gente, veio para o plano diretor. Eu trouxe só uma mapinha do plano diretor, que essas são as grandes macrozonas. Para vocês terem uma ideia, eu vou destacar a macrozona aqui que está verde escuro. Essas macrozonas verde escuro são as macrozonas de relevância ambiental. Então, a gente colocou todas as unidades de conservação dentro da macrozona de relevância ambiental e elas têm uma proteção muito maior. A vermelhinha, por exemplo, é de conexão metropolitana, porque tem os grandes viários, enfim, né? Tem as áreas mais densas, e a cinzinha é aquela área que começa o município, a área mais urbanizada. Mas eu queria dizer para vocês
que eu falei do planejamento ambiental e como ele foi internalizado no plano diretor. Eu vou fazer um recorte aqui para vocês também. Por exemplo, o plano diretor tem um capítulo de meio ambiente. Isso que eu acho que é importante, está lá. Uma política de meio ambiente, um resumo, né, uma ponte daqueles planos ambientais no plano diretor. Além dessa macrozona de relevância ambiental, e eu esqueci de falar, a gente colocou também a área das fazendas do Exército, Antelisa e Parque Ecológico, que são grandes áreas dentro do urbano que a gente entende que são pulmões, e a gente cravou permeabilidade nessas áreas de 70%. Então, para a gente garantir aí uma drenagem natural dentro da cidade, né? Então, foi importante a gente cravar esse 70% de permeabilidade. Reconhecimento no plano diretor, doutora Sandra, a gente reconheceu o regramento das unidades de conservação do município. Então, eles estão lá no plano diretor, citados, reconhecidos. Depois eu posso até passar um artigo certinho da lei, o artigo direitinho para vocês, que eu tenha se apanhado. Eu não vou falar aqui, porque ficar falando muito artigo, todo mundo vai dormir. O importante é falar da materialidade, né? Os planos ambientais foram internalizados, sim, dentro do plano diretor, né? Então, o que eu falei do plano verde, o plano de saneamento, enfim, integram, sim, uma base técnica aí do plano. Eu falei do sistema SAVC, que é um eixo estruturador do plano diretor, tem um artigo específico também. A gente criou normas específicas para parcelamento do solo. Em alguns casos, em Campinas, o parcelamento do solo é diferente da Lei Lema, Lei 6766 de 79. O plano diretor contempla aspectos relacionados à proteção da fauna também, porque aqui a gente tem um departamento de proteção e bem-estar animal, a gente tem um ativismo, aqui a gente tem um conselho de proteção da fauna histórica, a gente tem um ativismo aí muito grande da fauna doméstica e silvestre. A gente também tem diretrizes ambientais de integração metropolitana, porque, como eu te falei, Campinas não é isolada, a gente está no universo de 20 municípios. Então, esses são pontos que eu acho bem interessante a gente colocar aqui para vocês. E aí, nas perguntas, se vocês quiserem aí saber algum item específico do que eu falei para vocês, de permeabilidade, de unidade de conservação, enfim, tem aí um ponto importante. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o sistema de áreas verdes de unidade de conservação, olha por que ele é composto. Por que aqueles mapinhas foram importantes? Ele é composto por unidades de conservação, áreas de preservação permanente. Lembra aqueles riozinhos que estavam vermelhinho e verdinho? Aquilo lá tem que recuperar, está lá na meta do plano diretor. Patrimônios naturais tombados, porque Campinas tem uma série aí de bens ambientais, áreas verdes tombadas, significativa, reservas legais, que são as reservas de área vegetada na área rural, várzeas, vegetação natural remanescente, áreas verdes de loteamento, vias verdes, linhas de conectividade, parques lineares e corredores ecológicos. Esse é o arcabouço do sistema SAVC, que é um eixo estruturador do plano diretor. E aí, gente, eu faço uma provocação para vocês. Eu falei de plano diretor e comecei pelo ambiental, fui para o plano diretor, como é que o plano diretor se conecta com o ambiental, mas tem muito mais coisas no caminho, tem muito mais planejamento urbano, ambiental, econômico no caminho, né? Quais são hoje que está, inclusive, em processo de revisão e os municípios podem participar, os cidadãos podem participar? Um deles é o planejamento metropolitano, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, com base no Estatuto da Metrópole. Então, o que se quer para esses 20 municípios de forma integrada? É o PDUI. Né? E o outro, que também está hoje em audiência pública e também angariando contribuição, que aí é um planejamento para o Estado de São Paulo, que é o zoneamento ecológico e econômico, que é uma ferramenta da Política Nacional de Meio Ambiente. E tudo isso está no tripé ambiental, social e econômico, e dentro dessa história toda, o urbano e o rural. Essas três ferramentas não tem como elas se dissociarem, porque Campinas e Valinhos não está isolada no mundo, está dentro de um contexto metropolitano, né?
Então, acho que esse é um ponto importante que eu chamo a atenção para vocês, porque eu sei que vocês estão na discussão do plano diretor e pode ser que muito argumento que está lá no PDUI, que está lá no ZEE, interesse para vocês, em termos de diagnóstico, para saber o que está acontecendo no entorno, para saber o que eu quero para Valinhos. Né? E o que está acontecendo em Valinhos que eu quero que reverbere no entorno e na região metropolitana? Esse diálogo do micro e do macro, ele é importantíssimo. Eu vou explicar como é que Campinas acabou trabalhando nisso, né? Quando a gente aprovou nossos planos ambientais, a gente aprovou programas e ferramentas. Por exemplo, a gente descobriu que a turma que está lá no rural, por que eu vou recuperar minha nascente? Ela produz água, mas não estou nem aí. Eu estou aí com quem vai estar lá abaixo de mim, a jusante, se vai ter água. Não, eu quero explorar minha propriedade no máximo. Então, o PSA, o que ele faz, o PSA Água? Ele dá um dinheiro, ele financia aquele produtor rural para que ele cuide daquela área de preservação permanente, aquela nascente. É mais ou menos o que Nova York faz, o que Extrema faz, a gente paga. Né? Além de direcionar todos os nossos plantios compensatórios do licenciamento ambiental para lá, né, para que ele também não tenha despesa em plantar, em recuperar, a gente paga para que mantenha recuperado e a gente consiga produzir água, entre outras questões. Os corredores ecológicos que eu falei para vocês, que são na área rural, os parques lineares na área urbana, e a lente climática hoje indissociável. E tudo isso a gente chamou de programa Reconecta. E a gente internalizou o Reconecta no PDUI. Foi aí uma discussão metropolitana. Nasceu em Campinas, mas com o apoio do ICLEI, de um programa chamado Interact Bio, esse programa acabou acontecendo o quê? Se regionalizando. No ano passado, em 2021, inclusive Campinas reforçou esse compromisso do Reconecta, lançando o plano de implementação de áreas de conectividade, né, com a inserção aí com a restauração no âmbito da América Latina e do Caribe. Acabou sendo, inclusive, uma plataforma internacional. Esse programa surgiu lá, como eu falei para vocês, no Plano do Verde, em 1916. Em 2018, olha como as coisas caminham, né? São anos para a gente conseguir trabalhar um planejamento ambiental urbano adequado. Em 2018, nós firmamos um termo de cooperação na Gencamp, os 20 municípios, todos eles assinaram, para que o Reconecta não ficasse só em Campinas, ficasse nessas cidades, né, que assinaram esse termo de cooperação, com a ajuda da Gencamp, na época, inclusive a diretora presidente da Gencamp também era uma mulher, a Esther Viana, ela ajudou demais a gente a fazer essa conexão com os prefeitos, com as equipes técnicas, para a recuperação e conservação da fauna, da flora, arborização urbana, entre outros. E o Reconecta, então, ele ganhou essa ponte com o PDUI como uma área estratégica para ação metropolitana, a EAM. Então, nós temos lá cravado no PDUI esse ponto. E, gente, isso faz toda a diferença, a gente pensar local, a gente pensar regional, porque isso repercute no global. E para os ambientalistas, isso é muito importante a gente repercutir no global, porque também as cidades começam a se tornar atrativas para financiamento externo, de bancos, de ONG, para recuperar suas áreas, que a gente sabe que os cofres públicos são limitados, e normalmente o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente ele é reduzido. Então, a gente precisa atrair os olhos de entes internacionais. Para vocês terem uma ideia, nesse ano, o novo prefeito de Campinas, nessa linha, né, aceitou participar do Comitê Consultivo de Governos Subnacionais para a Biodiversidade da Convenção Biológica, CDB. E aí reforçou o nosso papel, né, de pensar a questão da localidade e tudo mais. Mas não é só isso que a gente fez. Eu tô muito na agenda verde, mas eu queria reforçar uma agenda do clima. Quando a gente foi fazer o nosso inventário de gás de efeito estufa, para ver como é que a gente contribui para o aquecimento global, quais são os fatores de poluição, a gente fez metropolitana, a gente tirou dinheiro do nosso fundo ambiental, mas a gente fez para os 20 municípios de grátis entre aspas, né? Financiado por Campinas, mas porque não adianta a gente estudar só Campinas. A gente tem que estudar o que está acontecendo nos 20 municípios. Afinal de contas, o área é transfronteiriço, o aquecimento global também. Então, isso que eu digo para vocês da questão, né, da visão maior e da cooperação.
Então, essa é uma ilustração, gente, do Reconecta, e pensando nos corredores ecológicos, porque as cidades, na maior parte das vezes, se conectam pelas suas áreas rurais. E o que adianta a gente fazer um corredor ecológico que começa em Campinas e não termina em Valinhos, né? Acaba numa estrada ou acaba num lote, numa gleba, enfim. Não adianta nada. Então, para os animais passarem, para a biodiversidade acontecer, né, para ela ser restaurada, valorizada, precisa trabalhar de uma forma conjunta. E foi isso que a gente conseguiu fazer no PDUI, né, através do projeto Reconecta. É que, de fato, conectar essas cidades para que todas elas mapeiem seus corredores ecológicos, né? Então, tem aí os limites dos municípios em laranja e verdinho as nossas áreas de conectividade. Se for na área rural, corredor ecológico, se for na área urbana, parque linear. E aqui um mapinha, né, que a gente fez com o apoio do ICLEI, desse programa do Interact Bio, né, do apoio, então, de organismos internacionais, são serviços ecossistêmicos que esses espaços ambientalmente protegidos prestam. O que a gente ganha com isso? O serviço ecossistêmico é isso, né? O que a gente ganha com isso? Porque todo mundo quer saber que ganha e quanto custa, né? O que ganha é o serviço ecossistêmico e o que custa é a valoração ambiental, que é a quantificação, né? São terminologias que acabam caminhando junto. Então, nós tivemos aqui um mapa construído também por várias cidades, aí facilitado por Campinas, pelo ICLEI, mas que foi bem bacana de fazer a várias mãos. Bom, gente, eu estou falando, então, de planejamento metropolitano e estou falando de PDUI. E o PDUI ele tem objetivos estratégicos, que é elevar a competitividade econômica regional. Não adianta falar de planejamento sem falar de economia. Cidade pobre é cidade que não cuida do meio ambiente. Enquanto você está pensando no que comer, não dorme porque não consegue pagar suas contas, você não consegue pensar no outro. Então, a prosperidade econômica, ela é uma plataforma tão importante quanto a ambiental, a urbana e a social. Então, e isso está dentro do tripé da sustentabilidade que eu acredito e que a maior parte dos tratados internacionais caminham nessa linha. Promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população. E aí, pensando numa região sustentável, coesa, inovadora, competitiva, resiliente, inclusiva, muito parecida, inclusive, com a Agenda 2030 da ONU. E quando a gente fala ainda de planejamento metropolitano, nessas funções públicas de interesse comum, como é que a gente planeja o uso do solo? O que é urbano, o que é rural, o que pode no urbano, o que não pode rural? Quer dizer, isso é uma conexão com o plano diretor, com a lei de uso e ocupação do solo, né? A mobilidade através do transporte da logística, como é que escoa a mercadoria, como é que as pessoas se deslocam, meio ambiente, saneamento e defesa civil, aí defesa civil vindo com a questão da resiliência, do risco, né? Como é que a gente age rápido no momento de intempéries, a habitação, que é um desafio de todas as cidades, principalmente a habitação de interesse social e desenvolvimento econômico, e com eixos estruturantes, habitação e vulnerabilidade social, desenvolvimento econômico, social e territorial, meio ambiente, saneamento e defesa civil, enfim, aí tendo uma governança e uma identidade metropolitana comum entre as cidades. E aí, pensando nessa sobreposição de mapas do que é ambiental, o que é viário, o que se quer, né, onde que as cidades se induzem economicamente, onde estão aqueles bens ambientalmente protegidos que não pode mexer de jeito nenhum, que tem que recuperar. Eu coloquei esses mapinhas aqui, porque quando a gente fala de plano diretor, eu já trabalhei na Secretaria de Planejamento, a gente fala de mapa, né? A gente só fala de mapa, de territorialidade praticamente, né? E os mapas local influenciam o regional e vice-versa. Por isso que eu estou colocando essa pimentinha aí na comida de vocês, que é a revisão do plano diretor, que eu acho que essa conexão é extremamente importante. E o PDUI, ele acabou também trabalhando com esses recortes territoriais, que são macrozonas de interesse ambiental, de estruturação e qualificação urbana, desenvolvimento rural e controle da expansão urbana,
e também áreas estratégicas para a ação metropolitana, e destacando, né, a área de conectividade ambiental, as áreas de proteção dos mananciais, enfim, né, fazendo um recorte para a questão ambiental, assim como riscos ambientais. E a última pimenta do dia é a conexão do planejamento regional, da região metropolitana, né, do planejamento metropolitano para o ZEE, que é o zoneamento ecológico e econômico, que também está com várias premissas extremamente importantes, né, num plano aí integrado e conectado não só com o PDUI de Campinas, mas também de Sorocaba, de São Paulo, entre outros, pensando na preservação ambiental, na diversificação desse interesse, na urbanização de algumas áreas, na consolidação urbana, nas funções públicas de interesse comum, quer dizer, como é que ele se conecta com o PDUI, né? E o ZE, ele é muito estratégico, gente, para os investidores. E aí também a questão econômica, né? Por isso que é zoneamento ecológico e econômico. Definição de investimentos públicos e privados. Porque todo mundo quer saber onde tem água. Por exemplo, uma cervejaria não vai num lugar que não tem água, né? Tem vários tipos de atividades industriais que precisam de água, por exemplo. Tem outras que precisam de um sistema logístico importante. Então, se elas souberem onde que está onde que está preservando mais a água, onde tem um viário mais favorável e tudo mais, esses investimentos eles vão migrando conforme se informa, e o ZE é um grande informe do que está acontecendo na área econômica e do que está acontecendo na área ambiental e, claro, que também na urbana, né? Então, é uma possibilidade de priorização de ações corretivas e indutoras também, né? Então, atraindo, como eu falei para vocês, esses investimentos conforme um critério aí de favorabilidade, conforme o investimento que se pensa, né, essa convergência é possível e desejável, né? Então, gente, tanto o PDUI quanto o ZE está em audiência pública, eu já participei de várias reuniões, tanto de um de outro pela NAMA, pelo CONSEMA, é bem interessante, e por isso que eu fiz questão de compartilhar essa informação com vocês, porque às vezes quem está pensando, mas eu estou pensando no plano diretor. Não, é importante olhar para a região também nesse diálogo local do plano diretor. Esse o recado que eu gostaria de dar aqui para vocês. Eu não sei quanto tempo eu falei, né? Então, fica aqui meu atual cargo, né? Os meus contatos, e eu estou ávida para dialogar com vocês, né? Sobre esse assunto. Eu falei tudo de uma forma muito ampla, né? Não quis esmiuçar nenhum assunto específico, justamente aí para ter esse caráter de indução de diálogo provocativo, para a gente conversar aí sobre Campinas, sobre Valinhos, sobre a região metropolitana. Eu agradeço demais, aí todo mundo ficou quietinho, né? Prestou atenção. Agora eu estou querendo saber o que vocês acharam e quais são as perguntas. E as contribuições também. Muito bom. Então, agora nós vamos começar com as perguntas. Aqui bem embaixo, aqui tem escrito assim, reactions. Nessas reactions aqui, você tem levantar a mão, raise hand. Raise hand, que significa levantar a mão. Aí, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e aí a gente faz a pergunta. Já temos aí a doutora Larissa querendo fazer uma pergunta. Por favor, doutora Larissa. Olá, boa noite a todos. André, primeiramente, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar tendo uma palestra com você, que eu usei os seus livros como citações no meu TCC da graduação, então está sendo muito animador isso. Sobre os corredores ecológicos, eles podem ser feitos por meio da lavoura, pecuária e floresta ou não? É só área de proteção permanente? Então, Larissa, que bom que você usou meus livros, fico tão feliz. E que bacana, né, estar aqui dialogando com vocês.
Então, Larissa, os corredores ecológicos a gente privilegia serem áreas de preservação permanente, porque já está o rio, já tem a mata ciliar protegida pelo Código Florestal, a gente adensa um pouco mais e faz conectividade entre outras matas, unidades de conservação, a ideia é conectar cada vez mais, né? O que a gente tem feito é tentado implementar corredores ecológicos e parques lineares pela iniciativa privada e pelo poder público. Aí eu vou falar um pouquinho de parque linear também. Como a gente cravou os parques lineares na área urbana do município, o que acontece? Um novo loteamento, quando ele for fazer, ele já tem a obrigação de implementar aquele parque linear. Fica a custo do empreendedor. E os corredores ecológicos, a gente quer fazer a mesma coisa, porque é possível hoje, pela legislação, alguns usos urbanos em área rural e usos rurais em área rural também. Então, a ideia é fazer com que haja aí uma compensação, uma contrapartida dessas atividades econômicas para utilizar. Se tem áreas que a gente não consegue, que já são públicas, que não é possível, o que a gente faz? Tem uma série de instrumentos ambientais que a gente usa. Eu falei do PSA, mas eu vou falar do Banco de Áreas Verdes também aqui de Campinas, porque como Campinas licencia, todos os termos de compromisso vão para esse banco. E esse banco fala aqui, ó, empreendedor, você precisa compensar o seu licenciamento. Planta aqui, que aqui é um corredor ecológico, então eu dou preferência para o meu corredor ecológico. Então, a gente vai manejando aí os vários instrumentos, principalmente ambientais, para poder fazer valer aí o que a gente quer. Agora, é incompatível com a atividade agro? De jeito nenhum. A atividade rural fica lá, tem o plantio tudo direitinho, mas ele vai preservar sua reserva legal, provavelmente vai ter um corredor ecológico entre a sua reserva legal, se tiver uma área de preservação permanente. Acho que hoje é tudo muito compartilhado, né? A ideia é também não prejudicar e desapropriar totalmente uma área produtiva rural, porque a produção rural ela é importante para a manutenção dessa área nos municípios. A gente não pode desprestigiar essa atividade econômica, entendeu? Então, a ideia é a harmonização entre a questão econômica e a questão ambiental. Larissa, obrigada pela sua pergunta. Dando continuidade aqui, infelizmente, o plano diretor da cidade de Valinhos só fala de corredor ecológico uma vez, em um único artigo. Ele só cita que deve fomentar corredores ecológicos, mas infelizmente não se traz o planejamento de que forma que será feito esse corredor ecológico, da forma que será disciplinado. Infelizmente, o plano diretor daqui na área ambiental e até em outras áreas, ele é muito ideológico e nada fundamentado e nada prático. O diagnóstico a gente percebe que não foi feito, praticamente é nulo, então a gente acaba ficando perdido nos corredores ecológicos com relação à área rural da cidade. Mas Valinhos faz parte, viu, do Reconecta. Então, o prefeito de Valinhos assinou o Reconecta, o corredor ecológico está lá. Foi bom eu ter feito esse link, então, para você. Sim, poderiam ter feito esse link, sabe? No próprio plano diretor, mas nem citam. Infelizmente, eles nem citaram sobre corredores ecológicos no plano diretor nem parques lineares. Como que é o planejamento ambiental de Valinhos? Eu estou perguntando porque, de fato, eu não conheço mesmo. O que acaba acontecendo é que o secretário, quando você aborda esse fato, ele diz assim, não, mas isso vão ser leis posteriores. Então, ele alega que o plano diretor é a lei maior e que é mencionado, mas que depois serão feitas outras leis. E aí eu tenho que discordar, né, como advogada que sou, porque o Estatuto da Cidade prevê que todos os equipamentos sejam mencionados no plano diretor. Estou certa ou estou errada, doutora Andréia? Eu acho que tem muito lá nem cá. Realmente, o plano diretor não pode ter tanto detalhamento assim. Por exemplo, tem a questão urbana. Tem o plano diretor, tem a lei de uso e ocupação do solo, que vai estabelecer o zoneamento micro. Mas o macro tem que estar lá.
por exemplo, Campinas colocou como eixo estruturador o sistema SAVIO-C. O que ele fez? Ele não mapeou tudo no plano diretor, mas ele empoderou o planejamento ambiental que estava já posto com os planos ambientais. Não está no plano diretor de uma forma explícita, mas está lá empoderado. O sistema SAVIO-C eixo estratégico está lá no plano diretor. Então, aí por isso que eu perguntei como que é o planejamento ambiental de vocês, né? Se tem esses planos, se tem tudo isso mapeado, porque aí fica mais fácil essa conexão, né? Infelizmente, não temos nada mapeado. Muitas coisas não têm o licenciamento ambiental devido e acaba ficando perdida a situação. Posso emendar outra dúvida ou alguém quer perguntar? Vai em frente, doutora Larissa. Tá bom, obrigada. Sobre o inventário que vocês fizeram de gases estufas em Campinas, vocês fizeram certificado de crédito de carbono? Tem algo relacionado a isso ou ainda não? Ainda não. Eu vou falar como que a gente está na linha do tempo aqui das políticas de mudanças climáticas, né? A gente reporta para vários organismos internacionais, como o CDP-CITES, né? Eu acho que eram os principais ONGs internacionais aí de reporte de mudanças climáticas. Então, o que a gente fez? A gente fez o inventário de gases de efeito estufa metropolitano, a gente aprovou a nossa lei de política de mudanças climáticas e agora a gente precisa fazer o PLAC. Então, a gente ainda está no percurso, que é o plano diretor, entre aspas, de mudanças climáticas, o plano ambiental de mudanças climáticas. Então, a gente está aí no meio do caminho. Estamos elaborando o plano, que aí a política ela vai dizer os princípios, as diretrizes, o que se quer, as metas e tal, e o plano é como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Não estamos mal em termos de nível nacional, né? Os municípios estão nessa corrida ainda. Poucos municípios brasileiros fizeram o plano de mudanças climáticas. Vou citar alguns que Salvador já fez, se eu não me engano, Recife já fez. Capitais, né? Aquelas que acabam chamando a atenção. Então, Santos agora parece que está aprovando também o seu plano. Quer dizer, então até que a gente está razoável, mas ainda não fechamos o nosso plano. Então, essa certificação não, ainda ela não foi materializada. Obrigada, doutora Andréia. Agora, a doutora Franciane, a nossa secretária. A doutora Larissa também é membro da Comissão do Meio Ambiente, muito ativa e ajuda demais. E doutora Franciane, igualmente. Aliás, todos os membros do CEMAL são pessoas assim muito competentes e muito participativas. Mas essas duas aqui em especial, viu? Nós temos aqui também ex-presidente, a doutora Elza Torres, o doutor César Tibaldi, que não conseguiu estar presente hoje. Mas agora a doutora Franciane vai fazer uma pergunta para você. Boa noite a todos. Podem me ouvir? Sim. Tudo bem, doutora Andréia? Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. E eu cumprimento a todos os presentes na pessoa da doutora Sandra, nossa presidente, querida presidente, tão carismática. E na verdade, eu tenho duas questões. Seria assim, a primeira, como que a gente poderia fazer essa integração metropolitana, essa conversação entre os planos, né? Como que a gente poderia pôr isso no nosso plano diretor, fazendo esse gancho aí com o PDUI e com o ZE, né? Puxando, fazendo realmente essa conversação entre a integração aí metropolitana com Campinas. E a segunda... a gente tem uma questão aqui que é a OUC, Operação Urbana Consorciada, e eles estão tentando colocar assim no zoneamento rural. E aí né, gostaria se você pudesse discorrer um pouco sobre isso, né, até que ponto isso é vantajoso ou não é, né? Seriam essas duas. Obrigada, doutora Franciane. Olha, eu vou falar como advogada agora. Eu vou tirar o chapéu de gestora pública e vou falar como advogada.
A OAB é uma entidade extremamente forte, vocês aí também, nós, né, como um todo, como advogados, a gente tem o poder de controlar, fiscalizar a administração pública como um todo. Eu daria uma sugestão, até para a doutora Sandra, se vocês acharem interessante, fazer um ofício para a Prefeitura de Campinas, aí se vocês quiserem até com cópia para o Ministério Público, né, que é outro órgão de controle, questionando como é que o plano diretor do município está dialogando com o programa Reconecta, o PDU e o ZE, não é? Acho que seria um questionamento, né? Excelente protocolado, ideia. entregue para o prefeito, eu não sei como é que é, qual é o modus operandi aí da OAB Valinhos, mas a materialidade seria essa, uma moção, um ofício, aí se vocês acharem interessante até repercutir na imprensa, né, essa entrega, de que a OAB está preocupada, se o planejamento da cidade está conectado com o planejamento regional, né? Fica aí a dica, mas eu estou falando como advogada agora, com o chapéu de advogada aí, pensando nos pares da OAB. E a segunda pergunta é a operação urbana consorciada, né? Bom, eu fiz mestrado em urbanismo, então eu estudei muito o Estatuto da Cidade, e eu sempre trabalhei com operação urbana consorciada para as áreas urbanas, né? Aqui em Campinas acabou acontecendo isso, né? O manuseio da operação urbana consorciada para uso urbano em área rural, como uma forma de pagar uma contrapartida para ter sua área dentro do perímetro urbano, né? Eu vou falar como acadêmica, como mestre que sou no urbanismo, tirei meu chapéu de gestora novamente. Particularmente, não entendo que seja a melhor ferramenta, né? Estou falando aí como acadêmica. E, não obstante isso, gente, o fato é que um plano diretor é um plano pactuado, e é um plano de forças, né? É um plano aí que tem outros técnicos, enfim, né? Trabalhando, principalmente os urbanistas, então nem sempre o que você pensa é o que prevalece, né? O que o setor ambiental, o setor acadêmico pensa é o que prevalece, porque é um jogo, né? Não sei se eu posso chamar um jogo, mas uma disputa, digamos assim, de muitos interesses, né? Normalmente urbano contra o ambiental, que pena, né? Porque quando o urbano converge com o ambiental, todo mundo ganha, né? A cidade ganha aí qualitativamente de início, então eu vou responder como acadêmica, né? Embora eu tenha que dizer que aqui em Campinas, no plano diretor nosso, foi sim colocado esse instrumento aí como um dos instrumentos para se pagar, né? Para ter aí a compensação, repasse a contrapartida daquela pessoa que quer urbanizar a área rural. E como ambientalista, nós entendemos o seguinte: eu, particularmente, não sou contra estender o perímetro urbano de uma cidade. Eu acho que, vocês viram, a urbanização está posta, mas é preciso, primeiro, ocupar os vazios urbanos. Eu acho que esse é um diálogo importantíssimo. Primeiro, porque você tem que aproveitar as infraestruturas que já estão no urbano. E quando você expande para o rural, é um aporte de infraestrutura enorme. E não é um aporte só do investidor, é do poder público, que depois tem que manter, que tem que recapear a via, que tem que levar saneamento, que tem que ter transporte público. Tudo isso é investimento público desnecessário, né? Nós não estamos na Suíça, nós estamos no Brasil. A gente sabe que o dinheiro é curto, né, do poder público para a manutenção da cidade. Então, qual que é a ideia melhor? É a cidade compacta, a cidade inteligente. Usa a infraestrutura, ocupa os vazios urbanos, o Estatuto da Cidade tem um ferramental para isso, ocupa os vazios urbanos e depois se pensa numa expansão do urbano para o rural, claro, pensando em critérios, em permeabilidade, em áreas contíguas e tudo mais. Estou dando minha opinião aí como mestre em urbanismo aí do ponto de vista acadêmico, principalmente. Aproveitando essa sua colocação, doutora Andréia, eu gostaria de saber, na sua opinião,
como nós podemos contrapor o aumento da urbanização em áreas de bacias hidrográficas importantes na cidade. Qual seria a sua opinião nesse aspecto? Então, Campinas fez o seu plano de recursos hídricos. Então, a gente sabe quais são as bacias hidrográficas extremamente frágeis. E aí, por que é um plano, gente? Vamos lá. Um plano é um diagnóstico, e principalmente a gente precisa mapear tudo, né? Fazer o levantamento, mapear, quantificar, qualificar tudo mais. E um diagnóstico e depois um prognóstico. Então, o retrato é esse. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é o prognóstico. E o plano de recursos hídricos fez isso, né? Ele mapeou as áreas frágeis e aqui é assim, ó, aqui pode, aqui não pode, né? Temos áreas que a gente não induz ocupação, por exemplo, né? Então, por isso que eu comecei um dos primeiros slides com os planos ambientais, porque o planejamento ambiental, ele é fundamental para na hora que chega a revisão do plano diretor, a gente tem um arcabouço do que um retrato do que se tem e o que se quer, né? Porque sem esse planejamento ambiental anterior, aí o plano diretor ele fica vesgo, né? Porque ele não tem esse levantamento e nem sempre um diagnóstico do plano diretor, a doutora Larissa deixou isso claro, nem sempre um diagnóstico do plano diretor ele chega no nível de detalhamento de um plano ambiental. E aí a gente fica vesgo mesmo, ou caolho, enfim, não enxerga direito. E sem ter um diagnóstico robusto, a gente não planeja também, né? De uma forma eficiente, né? E continuando nessa mesma vibe aí, qual a sua sugestão para que possamos propor que o plano diretor proveja um projeto de drenagem urbana com o objetivo de manejo de águas pluviais, criando mecanismos de gestão da bacia hidrográfica, o zoneamento e as estruturas de macro e microdrenagem? Ó, antes de eu te responder, doutora Sandra, eu só vou avisar que a Elza está na fila, tá? Que ela levanta. Tá. É que ela fez um tchau. Ô, Elza, você errou o reaction aqui. Você tem que raise hand. Bom, vamos lá. Drenagem. Existe uma legislação nacional que é do saneamento básico, é a 11445, né? Então, tem os serviços essenciais lá. Qual lei? 11445. 11445. Uhum. Essa lei, ela manda todos os municípios a fazerem plano de saneamento básico. Tanto que aqui em Campinas, o primeiro plano que a gente provou lá em 2013 foi o plano de saneamento básico. E o plano de saneamento básico, ele tem um capítulo de drenagem, de macro drenagem e, se possível, de micro. E aí ele determina a gente fazer essa drenagem. Eu vou te contar para vocês, Campinas fez? Nós não fizemos nosso plano de macro drenagem ainda. Então, também nós não somos perfeitos, para vocês verem que ainda temos muito caminho pela frente. Mas o plano de saneamento tem as diretrizes lá bem interessantes sobre drenagem. E como uma cidade urbanizada como Campinas, aqui a gente tem enchente, aqui tem inundação, morreu uma pessoa recentemente na Avenida Norte e Sul. Nós temos, e aí quais são, por que é tão importante um sistema de drenagem? Eu acho que a palavra que mais se conecta à drenagem é a permeabilidade. Aí eu faço uma ponte com o plano do verde, porque quanto mais área verde, mais sua área de preservação permanente estiver protegida, e aí mecanismos também do recursos hídricos, como eventualmente piscinões, soluções baseadas na natureza, né, que aumenta cada vez as áreas verdes e pensa em sistema de drenagens, às vezes não muito tão concreto, né, mas aí pensando num jardim filtrante, por exemplo, numa calçada ecológica, né, pensando aí no micro. Então, veja como está tudo interligado. Quando eu falo do plano de saneamento, eu sou obrigada a falar do plano do verde também, porque quanto mais área verde e mais a cidade protege as suas áreas de preservação permanente, aumenta, coloca questões mais restritivas numa lei de ocupação do solo, como uma permeabilidade do solo maior, menos problema de enchente a gente tem, de enchente e de inundação, né?
Então, é possível colocar a questão da drenagem no plano diretor? É, sim. Como todas as questões ambientais podem ser colocadas. Agora, o detalhamento de um plano de macrodrenagem já não é possível, mas o plano diretor pode dizer uma meta. Eu acho que o plano diretor pode, inclusive, estabelecer metas. Vocês verificam o que vocês fizeram, que vocês não fizeram a lição de casa, e coloca lá, ó, o plano diretor está mandando em 5 anos fazer o plano de saneamento, em 7 anos fazer o plano de drenagem, em 3 anos fazer o plano do verde. Talvez seja uma estratégia para que vocês não fizeram. Em 10 anos, aprovar a política de meio ambiente. Em 2 anos, aprovar o inventário de gases de efeito estufa. Colocar umas liçõezinhas de casa no plano diretor. Talvez seja um caminho aí, se vocês não têm um diagnóstico ambiental robusto. Estou dando pitaco aí no planejamento de vocês. Doutora Elza, por favor, faça a sua pergunta, querida. A nossa querida ex-presidente da CEMAL. Inclusive, eu estou na CEMAL por culpa dela. Você tem que tirar o mudo do seu microfone, doutora Elza. Tem um microfone. Muito obrigada, doutora Sandra. Graças a Deus, estamos aqui, né, e estamos dando continuidade àquilo que já tem sido realizado, né, e eu quero agradecê-la, viu, doutora Sandra, por estar franqueando esse momento muitíssimo especial com a doutora Andréa, que foi de uma eficiência tão brilhante em passar de forma generosa para a gente uma visão geral, e ela tentou assim passar o mais rapidamente possível para que a gente pudesse interagir com ela. Então, eu percebo essa sua generosidade e a eficiência com que você demonstrou tudo isso. Parabéns também, doutora Andréa Struckel, você é realmente brilhante, como já haviam referendado você, viu? Parabéns. E quero só lembrar que, como os marcos são importantes, em 2014, a Comissão de Meio Ambiente, ela não tinha o termo urbanismo. Então, foi uma sensibilidade da gestão na época. Nós percebíamos que a questão do urbanismo afetava de tal modo o equilíbrio ecológico de Valinhos e o ambiente que a gente tratou de atrair para a comissão, que passou até a nomenclatura doravante, hoje CEMAL, né? Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo da OAB. Então, foi um marco extremamente importante para a gente chegar aqui, né? E essa foi a sensibilidade na ocasião. Muito bom. Por falar em marcos também, em 2020, nós tivemos aí uma live com o Rogério Menezes. E né, eu acredito que ele teve muito mérito também, né, em tudo isso que você falou agora. É uma construção, né, nada a ver. E parabéns mais uma vez por isso, né? É tudo feito num coletivo, né? Então, isso é fundamental lembrar, né? O elemento do coletivo, né? Das várias mãos que vão se unindo em prol de tudo que a gente considera importante, que a gente vai aprendendo. E hoje eu aprendi bastante. Bom, e por falar em marcos, em 2020, a gente quis trabalhar uma agenda prioritária ambiental ligada à lei da Mata Atlântica, e que a ANAMA faz parte, e o Rogério Menezes, até então, era o presidente da ANAMA, né? E assim, foi um esforço bastante grande em 2020 para que nós pudéssemos atrair para o município essa carta de adesão à agenda prioritária ambiental, né? E eu considerei, na época, tão legal, porque ela trazia assim, um roteiro muito interessante, até de como conduzir aí, junto ao processo de revisão do plano diretor, permeado também com algo maior de um planejamento ambiental e sensível aos nossos biomas, né?
que a doutora falou, o Cerrado, a Mata Atlântica, e aqui em Valinhos a gente também tem o bioma da Caatinga. Tem os 3 biomas, sim, temos 3 biomas. Tem resquícios aí, e esses dias foram fazer manutenção no meu telhado e encontraram um mandacaru, né? Mandacaru? Então, tá bom. Gente, então, como é importante. E eu gostaria de saber, 2 vereadores, na ocasião, assinaram essa carta de adesão à Agenda Prioritária Ambiental. Eu gostaria de saber se houve efetividade em outros municípios, uma devolutiva aí sobre essas cartas, aquelas pessoas que aderiram, e se as câmaras de vereadores conseguiram efetivar algo baseado nesse documento. Se a doutora tem conhecimento disso, que eu considero que poderia ser, assim, muito norteador, além de tudo que você acabou de falar para nós aqui, né? Especialmente aí o PDUI, o ZEE, que devem permear aí o processo do plano diretor, né? Todo esse processo do plano diretor. E já abriu muitas luzes para nós. Obrigada. Obrigada, Era senhora, isso, eu queria saber Elza. se teve alguma devolutiva aí. Sim. Olha, Rogério Menezes é meu chefe queridíssimo. Ele é secretário de Meio Ambiente aqui de Campinas desde 2013. Então, de fato, ele foi um dos grandes maestros aí, né, junto com o prefeito, que impulsionou o planejamento ambiental, e presidente da ANAMA Nacional, um homem de diálogo, né, um técnico político aí. Eu me inspiro muito nele, então eu tenho muita gratidão por poder trabalhar com ele, sim, por ele ser meu secretário, meu chefe. Sobre essa carta, esse plano, provavelmente da Mata Atlântica, né, que a ANAMA percorreu o estado inteiro, tem que materializar no plano do verde ou da Mata Atlântica ou da biodiversidade. São os planos aí que quem assina o documento tem que fazer. Aí eu vou perguntar para a doutora, o município de Valinhos fez o plano do verde ou da Mata Atlântica ou da biodiversidade? Porque se não fez, não adiantou nada assinar o negócio. Não fez, e a ideia era justamente instar, né, os nossos representantes aqui do povo, né, a instar junto com o executivo, né, a feitura desse plano. Essa era a ideia. Sim. Né? Mas não então, estamos muito aquém disso, né? Porque seria então, feito em paralelo, né? Sim. Sim, tanto que Campinas também assinou e o plano do verde foi o próximo depois do plano de saneamento, né, a ser elaborado e aprovado, justamente para incluir os nossos biomas, né, que é o Mata Atlântica e o Cerrado. E olha que a gente vai aprendendo aí, né? Em Valinhos tem Caatinga, puxa vida, que aprendizado. Tem alguns exemplares, e aparece, é fácil. Apareceu outro agora aqui, na minha hortinha, tem um outro, é incrível, eu estou fazendo já um canteiro com esses mandacarus aqui, é impressionante. Mas, doutora, uma outra situação, que é uma característica aqui de Valinhos, né, é ainda uma área, e hoje, em um grupo de desenvolvimento rural, um grupo recém-formado, muitos produtores rurais tiraram fotografias de suas produções. E aquelas paisagens muito bonitas de plantações, né? E ao fundo aquelas casinhas mais rurais, assim. Hoje as fotografias que vieram nesse grupo recém-formado era assim, algumas pareciam pinturas de tão bonitas, né? E essas paisagens cênicas tão ricas, né? Para, inclusive, atrair o nosso turismo, né? Aumentar o nosso turismo aqui, que ele não seja abandonado. O nosso agroturismo já foi muito importante.
E a gente tem uma equação assim, pensa dessa maneira, né? Se a gente tiver a nossa área rural fortalecida, ela vai ser o contraponto, a força para afastar a perniciosa especulação imobiliária. Então, esse tem sido assim muito da nossa essência do nosso trabalhar aqui, a razão pela qual muitas entidades se reúnem e consideram que, possivelmente, acho que a maior parte pense assim, que essa seja a nossa esperança para afastar a especulação imobiliária. Com o êxito de tudo que vocês vêm fazendo, né? O que vocês sentiram aí em Campinas? Houve um diálogo? Tem tido bons resultados com aqueles que detêm o poder econômico para realizar, fazer, investir, né? Porque, afinal, como você disse, nós precisamos aí nunca esquecer o elemento do aspecto econômico da sustentabilidade, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de saber como que houve uma migração de uma atividade econômica maior em detrimento do afastamento da especulação imobiliária? Olha, doutora Elza, essa pergunta é difícil, hein? Desafiadora, porque qual que é a diferença, me parece, aí, a senhora falando de Valinhos e Campinas, né? Campinas, o nosso turismo, ele é mais focado em negócios. Então, o que a gente tem pouca exploração da área rural. A gente acaba explorando as áreas verdes, as unidades de conservação, né? Então, a gente não tem aí um turismo vinculado à atividade agrícola como vocês têm, né? Acho que é um diferencial aí, uma peculiaridade do município de Valinhos. Então, as estratégias foram outras. Mas, se me permite aí dar pitaco de novo no planejamento de vocês, existem vários instrumentos aí que são interessantes. Por exemplo, paisagem pode ser tombada, né? O direito de paisagem, um instrumento aí cultural, que eu não sei como vocês se conectam com o CONDEPAC, com o Conselho de Patrimônio Cultural, aí tem que ver os parceiros, né? Tem que ver a porosidade dos parceiros. Pagamento por serviços ambientais também serve para conservação de turismo, né? De turismo na área rural. Então, aí induzir uma política de pagamento por serviços ambientais para que os produtores permaneçam com aquela atividade, subsidiar a atividade não só agrícola, mas a turística, para que o município ganhe. Ele vai ganhar, mas ele vai trazer recursos do município, porque as pessoas vão ficar em hotéis, vão usar restaurantes, enfim, vai girar a economia não só daquele produtor, mas de todo o entorno, né? A gente sabe que uma atividade econômica se conecta a outra. O pagamento por serviços ambientais, acho que é um ponto. A cidade de São Paulo tem o último plano diretor da cidade de São Paulo, talvez seja interessante para vocês. Lá, eles também tiveram um fator de urbanização muito forte, né? E agora, no último plano diretor, eles fizeram ao contrário. Ao invés de aumentar o perímetro, eles diminuíram o perímetro urbano e começaram a fazer programas de incentivo. Tem um programa lá deles que chama... um tipo Tinder da área rural, que conecta o produtor com quem quer comprar, de agricultura orgânica, de agricultura familiar, acho que é programa Ligue o Ponto, se eu não me engano, é Ligue o Ponto. Então, talvez, né, pensar em situações nesse ponto, que eu não sei quem é o fornecedor desse agricultor aí em Valinhos, como que é esse tipo de produção, mas existe aí ferramentas, né, de indução da área rural. Aqui em Campinas a gente não tem tão pujante assim as atividades agrícolas, essa aqui é a verdade. E para a gente isso é muito desafiador, porque aí de fato, né, a especulação imobiliária ela é forte aí para aumentar o perímetro urbano de uma maneira provavelmente bem mais forte aí do que vocês. É verdade. Doutora Andréia, a senhora tem conhecimento de alguma verba ou estadual ou realmente uma verba do governo federal
que poderia patrocinar esse tipo de serviço? Qual? Pagamento por serviços ambientais? Pagamento por serviços Normalmente é o município que faz isso, né? É que existe aí uma... normalmente é o município. Eu não conheço, eu não sou tão especialista assim em área rural, para ser bem sincera. Mas é que, por exemplo, aqui em Campinas a gente tem um fundo ambiental. Por que a gente tem um fundo ambiental? Porque o valor das taxas do licenciamento ambiental vão para esse fundo, as multas as multas, né, as sanções administrativas da fiscalização ambiental vão para esse fundo. Aí esse fundo consegue investir em aquilo que o planejamento ambiental diz que era importante, né? Por isso que é importante ter uma política e uma gestão ambiental consolidada na cidade. Porque está vendo como um instrumento ajuda o outro, né? Um instrumento se conecta e eu acho que um dos pontos aí, eu não sei como que é a Secretaria de Meio Ambiente é de Valinhos, né? Se o pessoal é de concurso público, por exemplo, acho que é importante, quem trabalha com planejamento ambiental urbano não se forma um bom profissional em menos de 5, 10 anos, a gente sabe disso, né? É uma complexidade enorme. Eu acho que um dos pontos também, acho que, se me permite a sugestão, é lutar por uma estrutura de gestão ambiental qualitativa, né? Eu acho que é o que aconteceu em Campinas. Em Campinas, a gente só conseguiu fazer tudo o que fez porque teve concurso público, a gente conseguiu gente nova, gente qualificada, né? Enfim, teve aí uma série de investimentos, né? Doutora E a gente não conseguiu fazer tudo ainda. Vocês viram que tem bastante coisa para fazer, mas vários passos já foram dados, né? A doutora Tatiane também tem uma pergunta, doutora Andréia. Na verdade, é uma pergunta assim, ela é um pouco de pergunta com curiosidade, na verdade, né? Esses dias eu estava discutindo com um grupo de amigos sobre a questão do 5G, que é uma questão que agora, né, ela está sendo discutida, então provavelmente uma abrangência é muito maior. E houve-se, né, uma discussão, na verdade, um estudo científico disso lá na Holanda, de que esse 5G, né, essas ondas, elas de fato elas causam um impacto, né, um dano no meio ambiente. Né? Na verdade, é uma discussão, né? Não tem o pessoal que defende, tem o pessoal que é contra. E a dúvida que eu tenho é se, de fato, esse tipo de questão, né? Porque a gente sabe que o plano diretor, ele não tem que ser relacionado só a questões de solo, né? Mas toda a questão do meio ambiente em si. Então, a minha dúvida é se no plano diretor, porque eu, de fato, né, não vi, tem que ter, né, essa questão relacionada também à tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia é uma praticidade para o município, então é claro que, e dificilmente a gente consegue barrar isso, né, com as grandes operadoras aí de celular, mas qual é, né, até onde o município pode ir nessa questão, né, e se de fato é um ponto importante a ser colocado aí no plano diretor, né, considerando que a validade do plano diretor é aí do período de 10 anos, então em 10 anos a gente já vai ter provavelmente o 10G, né, então assim, o impacto disso pode ser de fato gigantesco. Bom, doutora Tatiane, a sua pergunta é instigadora. Eu não faço ideia desse impacto do 5G. Eu só fiquei sabendo que deu problema na aviação aí pela imprensa, mas eu, pensando do ponto de vista bem pragmático, eu imagino que a população vai ser contra os ambientalistas, porque está todo mundo conectado, todo mundo quer internet rápido, todo mundo quer 5G, as pessoas nem vão pensar muito talvez no impacto ambiental sobre isso. Bem pensando numa questão social aí, que a gente sabe, principalmente, né, os jovens aí todos conectados no celular, nos tablets, enfim. Agora, falando do ponto de vista técnico-jurídico, né? O plano diretor, ele pode, sim, ser mais restritivo em relação a algumas legislações, né? Quem legisla sobre telecomunicações hoje no Brasil, né, está na Constituição Federal, é a União. As normas gerais são da União. Mas, por exemplo, lembra do amianto? Foi discutido se o município podia proibir amianto e tudo mais.
acabou judicializando, indo para o STF, e foi aí permitido legislação que não seja nacional, proibindo o amianto. Tem muito plano diretor que proíbe mineração, por exemplo, tem plano diretor que proíbe cadeia. Você pode pensar na questão local com base no artigo 30. E tem uma tendência dos tribunais, principalmente do STF e do STJ, dizendo que o município pode sim ser mais restritivo para salvaguardar o interesse local, o interesse coletivo local. Essa é uma tendência da jurisprudência, viu, doutora Tatiane? É que, sinceramente, falando aí do ponto de vista bem pragmático, a senhora vai apanhar na esquina aí dos jovens. Provavelmente. Desculpa a brincadeira, mas Não, mas é verdade. Eu não podia deixar de fazer a brincadeira. É muito difícil a gente realmente conseguir, né, frear essa... Até porque, assim, agora a gente está aqui utilizando dessa tecnologia, né? Mas é mais pensando nessa questão mesmo, porque a gente acaba esquecendo do outro lado, do meio ambiente, né? Mas obrigada, doutora. Eu que agradeço imensamente. E vou estudar mais sobre o 5G, que agora eu fiquei preocupada. Mas, de fato, doutora Andréa, a senhora tem conhecimento de que esse 5G prejudica mesmo? Eu não tenho conhecimento, né? Infelizmente não tenho. A doutora Larissa sabe alguma coisa? Não. Eu estou na mesma toada que a doutora Tatiane. Eu escutei algumas coisas sobre, mas ainda não tem confirmação. Algumas pesquisas são do norte da Europa e falando sobre essa questão, mas ainda não tem confirmação. Na área do meio ambiente tem o princípio da prevenção, né? Que é quando os riscos são conhecidos, então é o grande fundamento, inclusive, do licenciamento ambiental, e tem o princípio da precaução. Quando a gente não conhece os riscos, né? Por exemplo, qual é o grande exemplo aqui do Brasil que a gente utiliza o princípio da precaução? São os organismos geneticamente modificados, né? Tem ainda muita discussão na ciência sobre isso. Aí teve uma legislação nacional que criou uma comissão de segurança, tudo mais, para avaliar isso, mas, gente, o fato, vocês me desculpem, não é partidário que eu vou falar, eu não sou política, eu não pertenço a partido nenhum, mas, gente, no Brasil, o retrocesso ambiental ele é latente, patente, visível, demonstrável, e não tem quem me convença a dizer que não existe retrocesso na área ambiental. Então, em nível nacional, certamente a gente vai ter pouca ou nenhuma resposta de proteção da saúde humana e do meio ambiente, né? Então, doutora Tatiana, se o 5G realmente faz mal, eu acho que é no município e nos estados que a gente vai resolver, porque hoje, do jeito que está em nível nacional, a gente não vai conseguir nenhum tipo de proteção coletiva, não. Concordo. Temos agora uma pergunta do doutor Pedro. Olá, boa noite, doutora Sandra, tudo bem? Na realidade, tudo bem. Que bom. Na realidade, não é uma pergunta, eu só queria complementar o debate e dizer que, na realidade, o que a gente fala sobre danos ambientais em decorrência do 5G, ele vem de uma série de fatores. A princípio, se duvidava que, por conta da alta voltagem, da alta reverberação das ondas, elas são em muito mais hertz do que a 4G, por exemplo, elas poderiam influenciar a navegação de pássaros e até mesmo a respiração de plantas. Mas, na Holanda, fizeram essa reportagem de uma maneira tendenciosa e depois foi demonstrado que era fake news. Entretanto, os impactos em decorrência do 5G, eles estão muito mais ligados à produção energética, uma vez que as torres de 5G, elas têm um alcance muito menor do que as de 4G. E, consequentemente, terão que ser instaladas mais torres e cada vez mais próximas da população. Então, já tem bastante estudo que demonstra que a exposição à radiação ela pode gerar consequências ao organismo humano, mas a gente sabe que alguns, em sua maioria, elas não são estudos conclusivos, né? Então, são desconfianças ainda. A gente fica nesse meio termo de que, a princípio, por conta do espectro de onda que as torres vão produzir, não necessariamente vai impactar o meio ambiente.
mas a gente tem a contrapartida da maior produção energética, que a gente sabe que impacta diretamente o meio ambiente, por conta da forma como a energia é produzida, né? E essa necessidade que o 5G tem de mais torres e mais próximas da população. Era isso. Muito bem, obrigada pela complementação. Pelos esclarecimentos, né? Eu até poderia perguntar ao meu irmão, que é engenheiro eletroeletrônico, que está aqui em casa, para saber mais sobre isso. Vamos deixar essa discussão. Talvez a gente faça... Mas o Pedro colocou uma questão aí de infraestrutura, quer dizer, a gente já tinha as torres dos outros Gs, agora vai ter mais torres do 5G. Do 5G. Essa é uma preocupação interessante aí, que não tem nada nem a ver com a radiação, mas a quantidade de aporte desse, quer dizer, associado também, mas a quantidade de aporte de infraestrutura dentro do... E aí pensando em paisagem, inclusive, né, das cidades, né, mais torres, enfim. É complicado, né? Esse assunto é eterno, né? As pessoas têm perguntas de tudo, todos os tipos, né? E a gente fica realmente sem saber o que fazer. Agora, se você puder mandar essas contribuições aí que você prometeu para nós, eu vou adorar, porque daí a gente senta e já faz um documento, né, doutora Elda, doutora Fran, doutora Larissa, e aí já vamos contribuir para que haja uma modificação nesse plano diretor, né? Combinado, missão dada, missão cumprida, doutora Sandra. Amanhã eu já mando no WhatsApp da senhora todos os artigos do plano diretor, que está lá a conexão lá que eu falei, dos planos ambientais, tudo direitinho, pode deixar. Perfeito, muito obrigada, doutora Andréa, você é demais. Doutora, tem mais uma pergunta? Eu quero agradecer a doutora Andréa novamente, que disponibilizou, eu vi no início, o e-mail, né? E se pudesse fazê-lo novamente, para a gente... Eu vou colocar no chat, pode ser? Diálogos. Sim, perfeito. Que eu não vi, eu estava procurando, fui estudar até sobre as paisagens na França e sobre PSAs lá na França, que são muito valorizadas as paisagens cênicas, né? E nós temos uma propriedade aqui em Valinhos que eu acho que ela atrai todos aí os serviços ecossistêmicos que poderiam ser remunerados. Tem uma linda paisagem cênica, outrora plantou girassóis, então teve assim uma plantação de girassóis maravilhosa, mas também a proprietária, ela fez um trabalho e tem um bioma secundário extremamente rico, com uma revegetação muito grande, que aumentou muito a produção de água e hoje ajuda a abastecer os campineiros, né? Os campineiros são abastecidos com águas fresquinhas lá dessa propriedade que fica a noroeste de Valinhos, e as águas desaguam no rio Atibaia, né? E vocês logo captam, né? Foi bom a senhora ter citado essa questão. Você sabe que no Estatuto da Metrópole tem o PSA de um município pagar para o outro, porque o município que está... tem esse instrumento, precisa fazer valer, né? Mas a ideia o município que está, por exemplo, um recurso hídrico, que é o caso da água, o município que está montante, ele vai lá e produz um monte de água para o município que o rio passa lá, a jusante, né, lá embaixo, no percurso do rio. Aquele município está sendo favorecido por um investimento ambiental do outro. Então, o pagamento por serviços ambientais é um dos instrumentos que faz parte do Estatuto da Metrópole. Doutora Andréa, como diz aí, parafraseando a doutora Sandra, a doutora é demais. Lembrei.
E assim, enfim, tem outros serviços da natureza, como a regulação climática também. Então, eu vejo, nossa, sim, tem propriedades, mas não é só uma, mas, enfim, há várias outras também aqui que a gente precisa fazer um levantamento, que realizam por si só, né, por serem propriedades rurais que estão produzindo a nossa agricultura familiar extremamente importante, né, aqui em Valinhos também, e ela existe, ela já produz aí, ela tem a sua importância, né, então eu gostaria de saber se existe algum PSA voltado às paisagens cênicas, porque elas são tão ricas, né? Eu tenho uma rua que aqui tem o Shopping Valinhos, e é Heraldo Francese. Assim que a gente desce essa rua, a gente se depara com um quadro lindíssimo. É uma propriedade que tem um verde muito bonito. Eu falei, gente, faz um bem-estar tão grande a gente contemplar a paisagem. É uma área urbana, mas eu creio que ela deve pagar IPTU. Eu não a conheço, eu até gostaria de conhecer o proprietário, porque me faz tão bem, eu queria cumprimentá-lo, mas eu creio que ela tem atividade rural, então talvez tenha essa exploração rural, alguma atividade de exploração rural na propriedade que já está dentro do perímetro urbano. Né? E é belíssima, também merecia um PSA aí, sim, pela beleza cênica, né? E sabe outro instrumento que me... sim. Outro instrumento que me vem à cabeça? Aqui em Campinas, a gente isenta IPTU para quem preserva APP, para quem tem patrimônio histórico relevante, porque a paisagem é um patrimônio cultural, né? Então, a gente isenta IPTU para bens tombados, bem relevantes culturalmente. Pode ser uma outra política urbana também de isenção de IPTU. Agora, PCA para cênico, eu tenho que pesquisar. Então, mas eu também não encontrei nada. Mas eu não vejo problema. Eu não vejo problema, porque tem a ver com a questão ambiental, né? Eu não vejo problema nenhum. Uhum. Aqui em Valinhos existe um benefício de se isentarem até 40% aquele que tem uma área ambiental verde e que mantém essa área verde na sua propriedade, inclusive na área urbana, já tem esse benefício, né, dessa isenção, que pode alcançar até 40% no seu IPTU, né? Mas... eu já vi aqui rapidinho no Google, em Gramado tem. Olá, em Gramado, olá. Gramado. Preservação da paisagem natural no município de Gramado, porque tem Gramado é extremamente turístico, né? Uhum. Então, e tem PSAs, então? Sim. Olá, assim, uma pesquisa muito rápida aí de olha Google, só, mas... não... Puxa vida, que ótimo, que ótimo. Então, meus caros, dado o adiantado da hora, nós estamos quase a 9h30. Coitada da doutora Andréia. O Danilo falou assim, até 3 horas, tá, gente? Ele falou. Eu falei, não, mas não serão 3 horas de forma alguma, nós estamos começando a entrar na terceira hora. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta para a doutora Andréia, a Mel que voltou aqui, a doutora Rayane também, que é nossa membro, enfim, alguém mais tem alguma pergunta para a doutora Andréia? Sandra, se você me permitir, bom, boa noite, Claro. Andréia, que prazer nos reencontrarmos, né? E eu tenho aula nesse horário, mas consegui voltar a tempo de ouvir as últimas perguntas e colocações aí
Realmente eu acredito que nós consultarmos com mais cuidado aí toda a legislação ambiental de Campinas será muito produtivo na revisão do plano diretor de Valinhos, porque, de fato, Campinas aperfeiçoou muito esses procedimentos, né? Eu perguntaria para você, Andréa, como é que está hoje a questão do banco de áreas verdes? Porque eu fiz eu acho que foi o primeiro procedimento de isenção de IPTU, naquele critério todo. Até conversei com o secretário Rogério, sugerindo talvez alguma revisão nos procedimentos assim para residências unifamiliares, porque o tamanho assim das exigências, às vezes para uma residência unifamiliar, ficava demasiado, assim, principalmente na contratação dos laudos, todo, né, e eu sugeri até que houvesse algum tipo de simplificação que pudesse propiciar uma adesão maior, né, porque à época o trabalho que eu realizei foi para uma residência naquele condomínio em Sousas, Jardim Botânico. Então, um lote unifamiliar, mas que tinha uma área verde bastante intensa, inclusive contígua à APP do Rio Atibaia, ou seja, assim, numa situação muito privilegiada para que a gente realmente agregasse essas áreas, né? E até foi interessante, porque foi a primeira vez que aconteceu a utilização desse recurso da adesão ao banco de áreas verdes para uma residência unifamiliar. Então, foi assim, uma experiência de submeter o procedimento a essa situação. Então, se você pudesse rapidamente, eu não quero explorar mais aí a tua paciência, só dizer como é que anda, porque esse procedimento do banco de áreas verdes é interessante, assim como a gente tem discutido também o banco de terras para programas habitacionais, ou seja, são patrimônios, né, que o município vai construindo, patrimônios próprios, no objetivo de ter uma outra formulação do território para uma cidade mais harmônica, mais equilibrada, dentro de um território harmônico e equilibrado. Meu queridíssima, sua contribuição repercutiu, sim. O que foi feito, na verdade, até você falou, né? Quem tem uma residência, às vezes não tem dinheiro para contratar um técnico, né? Enfim, né? Precisa de incentivo. Então, o que foi feito? Um escalonamento. Você legal. inscreveu você não fez nada, você só inscreveu sua área de preservação permanente no banco, você já ganha descontinho de IPTU. Aí você contratou o técnico e fez o projeto. O laudo, tudo direitinho. O laudo, tudo mais, você tem um descontinho a mais. Aí você plantou, aí você reflorestou, teve o resultado, aí você tem 100% lá de isenção de IPTU. Então, a gente fez um escalonamento para poder incentivar aí principalmente quem não tem recursos para poder fazer isso, né? Então, seguimos nessa linha aí. O Banco de Áreas Verdes também foi revisto aí nos seus procedimentos para facilitar e tudo mais, mas acho que a grande contribuição aí da sua crítica contributiva, né, que criticar a gente é super importante também, foi no sentido desse escalonamento para poder incentivar quem não tem muito recurso financeiro a inscrever no Banco de Áreas Verdes. Legal. E para receber plantio também, né, a gente direciona plantio para essas áreas, né, das compensações ambientais. Bacana. É isso, assim, muito respondendo de uma maneira assim mais resumida. Obrigada. Eu que agradeço imensamente. O papo tá bom, doutora Sandra, vamos sair daqui às horas da noite, hein? Nós vamos ficar aqui até meia-noite, pelo jeito. Mas eu gostaria muito de agradecer. Nós aprendemos muito com você hoje e tenho certeza de que nós vamos querer você de volta. Doutora Sandra, poderia só mais uma perguntinha, Andréa? Claro! Só uma coisa que tem... Se a doutora Andréa disser que sim...
Se fica vinculada à sua disposição de responder ou não. A questão de compensação ambiental, Andréa, em áreas de APP. Aqui nós já tivemos várias vezes essa ideia, mas ela é sempre questionada, principalmente pela prefeitura, com o argumento de que, na verdade, o plantio em APP já é uma obrigação e, portanto, não caberia a gente fazer o direcionamento da compensação ambiental, né, de TACs, por exemplo, para essas áreas. Então, a gente acaba ficando com dois problemas, às vezes, não ter espaço, não ter lugares de destinação dessa compensação ambiental, que às vezes é até determinada, né, já no final de todo um processo, e, ao mesmo tempo, APPs sem o replantio e sem a reconstituição, né, e toda aquela condição, na verdade, absolutamente necessária ali de proteção de margens dos cursos d'água. Como é que vocês têm trabalhado em Campinas isso? Olha, é desafiador trabalhar na administração pública, porque tem muita gente que acaba tendo uma visão limitada e, às vezes, não condizente com a realidade dos municípios. Eu vou falar uma briga aqui nossa, com a CETESB, com o Ministério Público, enorme, essa questão de você colocar na PP equipamento urbano, em área antropoizada. Se tiver fazer plano do verde, colocar no plano diretor, ficar com mantra de anos, dizendo que era importante ter equipamento urbano em área de preservação permanente, senão as pessoas vão tacar fogo, vão jogar lixo, enfim, na área de preservação permanente. Essa questão do plantio das APPs é outra briga nossa. O Ministério Público falou a mesma coisa para a gente. Mas já tem obrigação legal, então não pode direcionar plantio para a área. Mas, gente, vocês viram o vermelhinho que está aqui em Campinas? As áreas de preservação permanente? Se a gente não direcionar a compensação ambiental para as áreas mais relevantes, que são as áreas de preservação permanente, a gente vai mandar para onde? Não tem jeito. O limitador nosso a gente entende que passivo ambiental é uma ação judicial, um TAC, né? Se você tem um termo de ajustamento de conduta ou uma ação judicial que te obriga a recuperar, aí a gente não entra. Mas se não existe nada disso, a gente manda plantar em área de preservação permanente, sim, Mel. A gente enfrenta, né? Porque se você aí, me desculpem os legalistas, mas se você não pensar na função socioambiental da cidade como um todo, então, para que ser gestor, né? Então, eu acho que são as brigas que a gente compra, às vezes leva a chapuletada, né? Mas bola para frente, né? Acho que o papel do gestor é esse, a gente ir trabalhando e convencendo os pares, enfim. Então, aqui a gente direciona termos de compensação ambiental em área de preservação permanente tranquilamente, inclusive pagando para PSA ainda em áreas que a gente entende estratégica, principalmente nas rurais e nas unidades de conservação. Certo, muito bom. Temos reforço, então. Temos reforço tático, se for necessário. Sim. Então, doutora Andréa, mais uma vez eu queria agradecer você, parabéns, você realmente é brilhante. Então, tá. Vocês que são, adorei o Parabéns. bate-papo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E nós fizemos aqui um certificado para você e eu vou passar para você pelo WhatsApp, porque eu acho que por aqui eu posso até, de repente, eu não sei se eu consigo... Não, pode ser pelo WhatsApp, doutora Sandra. Mas eu vou passar para você o certificado, o nosso certificado, pelo WhatsApp, e aí a gente vai continuar se falando e vamos continuar, inclusive, em contato, e o que você puder nos ajudar, a gente vai agradecer muito. Com certeza, fiquei muito feliz
Valinhos Fiquei muito merece, feliz aí da acolhida. A Mel tem feito um trabalho brilhante também, e com essa questão da água, essas perguntas que eu fiz para você sobre saneamento, tá? Foram todos resultados do que eu aprendi com ela, e na verdade, a gente está muito preocupada com essa questão das bacias hidrográficas, né? Como diz o engenheiro Mair, a cidade pode crescer urbanisticamente com a quantidade de água que ela tem. Se ela não tiver água suficiente, ela não pode crescer. É isso mesmo. Então, isso é uma coisa, eu achei assim, muito importante numa palestra que foi feita sobre essa questão que a Mel apresentou, e que eu recomendo a todos vocês que vejam essa palestra, porque foi uma coisa muito significativa para que a gente possa ter um plano diretor mais digno para a nossa cidade, que não vire aqui uma caatinga, né? Total. Sem água, todo mundo sem esgoto, sem água, sem nada. Quer dizer, aí não vale a pena mais morar em Valinhos, né? Mas eu agradeço a todos pela presença, pelas brilhantes contribuições, e mais uma vez, muito obrigada a todos. Boa noite. Nós quem agradecemos. Foi uma noite excelente. Muito obrigado, doutora Andréa. Até mais. Parabéns a CEMAL pela promoção do evento. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos. Parabéns a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns, Andréa. Obrigado. Parabéns aí ao CEMAL e ao AB pela iniciativa. Muito bacana. É mesmo, muito bom. Boa noite, Obrigada. boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos.